Portal da Vivificação. Pleito Ecumênico da Verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos aqueles que aqui estão. Como sempre, tratamos invisíveis aos vossos olhos. E são muitos e muitos e muitos. Que o ensejo desta possibilidade entre nós, entre todos que aqui reinam, esteja combinado no interior deste portal de unificação, pleito ecumênico da verdade, onde podemos regaçar as mãos e fazer-nos retornar aquilo que possa ser o mais exatamente simples e possivelmente no interior deste simples, com o fundamento de que possamos requerer para viver nesta vida, para viver em outras vidas. E de que este ensejo entre nós realize esta obra de dignificar, de fazer digno aquilo que não podemos deixar de ser. E na simplicidade absoluta da que não podemos deixar de ser, é ser. Então não podemos cortar o ser, fazê-lo desaparecer como se não existisse. Este é o fundamento mais simples possível que iniciamos este ensejo entre nós. Então existe um comunicante que, através de um ser da natureza humana e espiritual e que no ensejo da carne e no ensejo de estar encarnado, possibilita, por via mediúnica, a capacidade de podermos comunicar, de podermos expressar. Quem pode expressar quem são estes comunicantes? Estes são comunicantes não aleatórios, que chegamos aqui e vamos trazer alguma coisa para todos nós. Pertencemos a uma ordem específica no interior deste portal de unificação, que está no pleito ecumênico da verdade, uma questão ecumênica, um lugar que muitas ordens, algumas delas vivas até hoje, muitas já mortas, já não existentes mais, e que estão operando por todas as partes neste mundo. No que inclui isto, e no que significa isto, que há muitos mestres, daqueles que já passaram do ponto de que possam retornar à carne, a estar encarnados, e daqueles que estão no intermediário disto. E quem é todos aqueles que estão intermediários disto? Incluso este que aqui se apresenta, que por assim dizer, Abigmael, que faz parte da grande fraternidade branca, que muitos já trataram, ouviram, já observaram, dentro de todas as literaturas existentes nesta terra, e que são muitas, que é uma ordem quase extinta, no molde do reencarnatório. Então, o ensejo disto principal, desde o princípio daquilo que reinamos aqui, retornando ao fundamento, em tudo aquilo que não podemos eximir, somos. Mas daquilo que podemos eximir, daquilo que nascemos nesta vida, de que podemos eximir, já que partimos desta vida, dentro deste meio, cambiante dentro do tempo, de uma possibilidade de tempo, pequeno, médio, grande, muito grande, mas estamos sob isto, daquilo que pode estar, viver, e aquilo que pode não estar, mas viver.
e sabe do que tratamos. Aquilo que não mata o que é, e o que existe, e do que seja, daquilo que somos, não há como matar. E daquilo que não há como matar, significa que estamos no proveito desta vida, desta excelência de vida. Que em primeiríssimo lugar está o Criador, o Pai, ou o ensejo disto, como queiram. Existe um fundamento inexorável, intrínseco, inexorável. Somos abastecidos, criados e mantidos através de todas as inteligências que aqui reinam e de que reinam por toda esta orbe. São intermediários da grande radiação divina e depois até que chegue até nós. E de que a recebamos por muitos e muitos campos de recepção que temos. E que é muito simples ver em cada um de vós aquilo que estamos acostumados. Somos pensantes. Estamos no molde daquilo que sentimos desde a primeira golfada de ar. Daquilo que concebemos, daquilo que geramos e daquilo que conhecemos principalmente e fundamentalmente. Isto é para todos aqui. Todos que estão aqui, os bilhões de seres que estão lá neste grande civilizatório, estão recepcionando isto hoje. E se são pensantes, é que recebemos. Fomos feitos a criação, dentro da criação, como receptores. Somos receptores como antenas e recebemos. E quando recebemos disso, na qualidade daquilo que fomos criados, ancestralmente ou muito antes de ancestralmente, somos pensadores. Então podemos sentir pensando, sentindo. Podemos ter a capacidade do conhecimento, que esta capacidade de conhecimento está em muitas camadas, do conhecimento civilizatório, deste conhecimento que somos alfabetizados, não fomos, deste fundamento tão absolutamente comum que não é comum. Viemos para esta terra como encarnados, já trazendo todas estas possibilidades. Então, naquilo que estamos acostumados, porque somos pensantes, porque sentimos, e temos a excelência da capacidade de sentir, temos a capacidade, por excelência, de conhecer, de conceber e de gerar. E tudo isto acontece ao mesmo tempo. Se existem estas fontes de 4 ou 5 ou 7 fundamentos, elas se multiplicam. Elas se multiplicam de tal modo que a multiplicidade diz que nós temos uma mente. Já que nesta mente está tudo isto ao mesmo tempo. Então somos mentais. Só que neste campo mental, significa todo esse civilizatório lá fora. É um aglomerado imenso, junto com imensos aglomerados de tudo que tratamos agora, tudo ao mesmo tempo. Quando isto, cada um de vós, quando estão nesse civilizatório lá fora, nós somos uma mente coletiva, uma mente associativa, civilizatória, gigantesca. Sobra-nos um pedaço disto, que inclui na nossa mente, que somos pensadores, mas quando pensamos naquilo que inclui, que entende que esta nossa pequena mente, pensamos junto com toda esta grande mente civilizatória, inexoravelmente. Então estamos esquecidos de algo. Estamos esquecidos de que este ser vivente e o Pai, existe algo original. E neste algo original, significa que nós somos muito Deus. E Deus em nós pode realizar uma obra gigantesca neste mundo. E toda a obra que nós temos, daquilo que entendemos de um abstrato que somos da mente,
com a grande mente lá fora. Somos algo que, dentro da temporalidade, por excelência de estarmos nesta terra, do habitual que estarmos nesta terra, já que somos do gênero natureza humana e espiritual encarnados. E de tudo que tratamos agora, significa que este portal da unificação verifica algo. Só uma bússola sagrada para todos nós, que começa no fundamento. Existe o Pai e existe o ser que somos nós. Este ser que todos nós somos alimentados, então nosso corpo é alimentado indiretamente através dos alimentos, através dos elementos do ar, dos elementos todos conhecidos, instantaneamente, uma multiplicidade de circunstâncias. Então a complexidade que temos como civilizatório lá fora é tão imensa, que existe algo que nossa memória não consegue guardar, e que tem um esquecimento profundo. Fundamentalmente somos um milagre. Nessa pequena mente, junto com essa grande mente, somos um acessório. Então, qual a nossa origem? Que quer dizer que nessa origem podemos ter a certeza e o pensante original, aquilo que sente originalmente, que tem a percepção original, que tem a arguição original, que tem sentido, direção original, que tem dentro desta lei ancestralíssima e dentro dessa justiça ancestralíssima, que seja o mais original possível, ou que estejamos dentro da lei da justiça da arguição, dentro de tudo aquilo que podemos pensar, sentir, e ao mesmo tempo temos que inspirar e expirar. Tudo isto ao mesmo tempo. Quando que perdemos, quando que ficamos pobres, quando que perdemos o milagre. E o milagre está em todos os acessórios lá fora. Tudo. Desde que nascemos nesta terra. Então, se nascêssemos, todos nós, todos vós, alguns milhares de anos atrás, então esta grande mente era pequena. Então éramos menos acessório. E quanto menos acessório, existia um fundamento principal. O Pai, o Criador, o Espírito. De onde estávamos, de onde éramos. Então este fundamento do Espírito foi trocado e tomado pelo grande Espírito civilizatório, que quer dizer tudo que estamos nos comunicando imediatamente como um ser filho de um pai, de uma mãe, de irmãos de uma cidade, irmãos de um país, irmãos deste grande mundo imenso. E entendemos através disto, sentimos através disto. Recordem, isto é o fundamento do portal da unificação. Estar revelado disto significa, meu Deus, onde eu estou? Quem sou? Por onde? Por onde possa trazer todos os efeitos desta terra? De onde será? Então não é uma questão intelectual que podemos discutir em cada esquina. É uma grande questão. É uma grande questão que está profundamente em nós. Profundamente, não na superfície. Sendo que no proveito deste temporal, deste tempo que todos aqui têm nesta terra, muito pequena, uma faixa estreitíssima de que estamos aqui nesta terra. E qual é a nossa premência desta faixa bem estreitíssima nesta terra? É tudo que exatamente não somos impotentes totalmente de falar assim, eu preciso e tenho uma intenção e uma intenção original de ter um pensamento original. Então tudo que eu possa pensar não é original.
Ele está dentro de todos os acessórios que temos para pensar. E os acessórios são do mundo externo. Principiando, qual é o fundamento que temos, de onde nascemos? Bem pequeno. Crescemos relativamente muito rápido, mas já pensamos rapidamente. Já temos todos os atributos da natureza humana e espiritual. Rapidamente pensamos. Rapidamente articulamos o verbo. Rapidamente falamos. Rapidamente sentimos. Rapidamente tem um instinto lá, bem princípio, de encontrar o alimento diretamente, originalmente, onde ele encontra. Depois vamos encontrando o alimento indiretamente por todas as partes. Isto significa que desde o fundamento de estar bem pequeno e crescer, que já é um milagre absoluto, que nenhuma ciência do mundo sabe como o osso cresce. Ele identifica que o osso cresce. Ele identifica as moléculas desse osso. Ele identifica a constituição do osso, mas não tem a competência de fazer um osso crescer, nem um dente, nem um cabelo. Então, do que nós estamos tratando, filhos desta vida, todos vós, todos nós. Sabe o que nós somos nesta terra e nesta orbe? Como espírito da natureza humana e espiritual, nós somos alienígenas. Somos fora do propósito desta orbe, já que existia por si mesma um equilíbrio, uma justiça, uma lei absoluta e reinante. Nós viemos como alienígenas há não mais do que alguns 50 mil anos. Porque antes disso, estava notado que existem seres, símios, que evoluíram. E os símios evoluíram, aí se tornaram Homo sapiens, que se tornaram nós, pensantes, e que num instante, neste tempo, desde aqui, da capacidade do fogo e da capacidade de agora, instantaneamente realizamos uma obra de que já era muito antes de estarmos aqui. Então estamos tratando de curiosidades, somos alienígenas. Sabe por que somos alienígenas? Porque temos a competência, dentro desse alienígena, ter entre nós algo que é escuro e outro algo que é claro. E temos uma fenda gigante. Nesta fenda gigante, comporta-se dentro deste mistério. E dentro deste mistério que temos, trouxemos tudo que é de pior. Tudo que é de pior. E realizamos uma obra dentro dessa civilização com a aparência de tudo que é de melhor. Estamos há muito pouco de que este planeta não suporte mais alienígenas como nós, aos bilhões nela. Então, isto faz parte de estar num ponto, de um princípio. Então, não somos de uma cidade, não somos de uma família, não somos aquilo que, depois disto, proclamamos nossa vida, entregamos e fizemos nossos semelhantes disto. Originalmente, cada um de vós que vem e vai, não é um filho nem um pai, porque cada um já foi um pai ou um filho, e são imensos e são muito de tempo nesta terra, andando para lá e para cá. Quando o fundamento é este, nós temos um fundamento de milagre. Fora disto, estamos na mão dos outros e os outros estão na nossa mão. Somos terríveis escravizadores. Nos alimentamos do nosso próximo e nem sabemos disto. E o nosso próximo se alimenta de nós e nem sabemos disto. Proclamamos uma vitória em nós. Todo tem um motivo para tal. Realizamos uma lei dentro disto como quisermos. Nos santificamos. Ficamos santos. Por isto ou por aquilo.
Então, no conjunto desta obra de que somos alienígenas nesta Terra, não somos produtos dela. Os gaviões são produtos dela. Todos os outros mamíferos são produtos dela. Então a ciência pode identificá-la, pode trazer um plano daquilo que foi evoluindo, 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 de acordo com o seu meio. Quer dizer que evoluir para nós está no âmbito coletivo, evoluímos dentro do âmbito coletivo. Geramos dentro do âmbito coletivo. Então, saiba todos vós, porque sabemos muito bem que aqui existem filhos, existem mães, existe isto e aquilo. Se cada um olhar para o outro e ter algum arrepio na espinha e dizer: de onde sois? De onde vens? Que competência tem vós nesta terra? Que podemos reunir dentro disso de um respeito profundo, de não tomarmos os outros pela capacidade que ganhamos de um tesouro gigantesco, que são até a capacidade de termos, de idear, interessar. Existem milhares de verbos, todos eles são acessórios divinos ou acessórios deste grande mundo lá fora. Quando isto, filhos desta vida, for uma revelação, tomamos para nós a responsabilidade de um ser vivente nesta terra e de que tamanho, neste tempo tão pequeno e curto, podemos ter uma revelação de que estamos num corpo provisório, estamos num corpo tão carnal, que é tão parecido com todos os mamíferos deste mundo. Somos bípedes, mamíferos. Amamentamos, geramos e concebemos todos os seres que estão vindo através de nós, como qualquer mamífero. Então isto quer dizer que o espírito da natureza humana e espiritual é antiquíssimo. Se falarmos de antiguidade é impossível de sabermos de onde provém a mestria do Criador de fazer realizar esta obra que somos nós. Então, apenas em algumas observações daqueles seres mestres, grandes mestres, que vieram até nós, disseram assim, fomos até a fonte original, onde tinha em fundamento, o fundamento daquilo que viria a ser a totalidade de nós, como natureza humana e espiritual, como reinamos agora, são milhões de anos. Até ter esta competência esta competência de recepcionar tudo que vem do Criador por nós, acionar-nos constantemente, sem parar e sem parar. Aciona na vida e aciona na morte, aciona em todos os campos de vida. Estamos acionados. Então estamos trazendo de volta, por dentro dessa bússola sagrada que perdemos em algum lugar. Então, a bússola lugar, perdemos alguma sagrado e ficamos na mão da bússola do mundo. Aquilo que o mundo quer que nós realizemos, só tem algo que ficamos na mão, por fundamento e princípio e por algo que diz respeito assim, o Criador, o Pai em nós. É o fundamento máximo. Quer dizer que no princípio deste fundamento primeiro, o Criador, infinitamente maior de tudo que protagoniza neste mundo, infinitamente, bilhões de vezes mais do que entendemos que vamos nos dedicar nesta vida, por algo que esteja neste mundo provisório, que é por alguns minutos, algumas golfadas a mais ou menos. Então a bússola sagrada está neste fundamento. Se quando este fundamento não está em nós, quando sairmos no primeiro passo lá, ou amanhã cedo, e vamos pensar associativamente, vamos ambicionar coletivamente, vamos mapear a nossa vida
neste grande mundo lá fora, entendo, estamos mapeando aquilo que vamos perder. Porque é provisório. Edificamos no provisório. Fazemos crer que nossos semelhantes vão edificar também. E podemos dizer para os nossos semelhantes que isto é muito importante. E podemos dizer para os nossos semelhantes que ele precisa prosseguir no mundo e precisa se adequar a este mundo e fazer-se melhor neste mundo. E se puder ser melhor do que os outros, melhor ainda. Sobrepuja o fundamento máximo, que no milagre somos iguais. No mundo somos desiguais. A desigualdade é tão absoluta que não há nem encontro, nem possibilidade nenhuma de encontro. Fazemos de conta que tem encontro. Fazemos de conta que copulamos no encontro. Então, talvez nesse grande mundo, que a grande arte, da arte de todas as artes possíveis, da capacidade que podemos reter, a potência de Deus, é algo que, julgando a nossa competência que quisermos até a Terra, esvaziamos nosso ser, esvaziamos aquilo que dá a maior possibilidade de termos a potência divina em nós. A potência divina em nós é igualmente a capacidade máxima de um elefante ter da potência divina num elefante. E na potencialidade máxima que ele tem, ele tem todos os instintos possíveis de sobreviver. Ele tem a capacidade máxima possível de copular quando exatamente precisa. Deixar a água exatamente onde precisa. Você sabe que onde nós estamos, que nós não achamos água. O mundo nos dá água e pagamos por ela. Somos tão eficientes que infestamos este ar nosso que respiramos, que é o maior prodígio possível, o maior tesouro que nós temos nesta terra, o ar que respiramos. Infestamos. E tudo isto que infestamos, todos nós podemos dizer que são nossos semelhantes que infestaram, ou outros países, seja o que for. Somos devastadores na medida que temos a propriedade e a capacidade de ser, ou aquilo que nos dê competência. Quando temos esta revelação, sabemos que temos uma responsabilidade natural de estar vivos nesta terra. Estão vivos pelo milagre de que o Pai vos sustenta, um instante que não esteja, não estão mais. E num instante que queiram ser muito grandes, copiosamente grandes, grandiosos, imensos, e numa arrogância mais de ordem, duvidar até que exista o Pai. Também. Aonde está a capacidade de respirar por alguns minutos? Quer dizer que aquilo que inspira e expira não está no modo que entendemos que façamos. E no modo que inspira e expira, significa que este elemento ar não é apenas, não está dentro de uma qualificação científica. Ele é uma potência do espírito ar, do espírito terra, do espírito fogo. Do espírito água. São elementos, já que são indiscutíveis e absolutos. Uma pode matar o outro, eliminar, diminuir, fazer o que, mas sempre será o mesmo. Nunca o fogo vai ser água, nem a água vai ser fogo. Então o ar tem a competência de fazer o fogo viver. Se estes fundamentos que tratamos agora simplesmente saímos lá fora, e na obediência máxima do que acontece em nós, vamos ser obrigados a sentir algo que atendemos e entendemos que era importante e ele ficou.
Não sai mais, não arrancamos mais de nosso peito, não arrancamos mais de nada de nós. Sabe o que diz respeito a ficar sem água? A ficar sem ar? Sabe o que diz respeito a isto? Significa que não somos nada neste mundo. Apenas somos filhos de Deus, cambiantes de um lado para outro, de um campo de vida para outro. E tudo que alicerçamos por obséquio daquilo que por acaso entendemos, podem ter certeza, é engano. O que não é engano? É a competência natural, simples e natural, de estarmos inflados do Pai. E quando estamos inflados do Pai, este milagre acontece, tudo fica claro, tudo fica próspero. Então ficamos um elefante multiplicado por 1 milhão da capacidade que temos além do elefante. Mas pelo que notamos, o elefante é muito mais superior. Então não trazemos aqui todos vós, ou não estão todos aqui, para que pudéssemos trazer alguma coisa ofensiva, pontiaguda. Não. Quando existe esse pontiaguda, significa que é aquilo que defendemos de unhas e dentes, e de que nos faz um trapo, e que nos diminui perante todos, do que nos faz adoecidos, impotentes, do que nos faz melancólicos, angustiantes, do que nos faz com todas as riquezas deste mundo que não pode pagar, com eficiência, os últimos 1/4 de hora de nossa vida. Toda a riqueza, toda. Tenho toda a riqueza deste mundo, falta 1/4 de hora em absoluto. Não. Não tem negócio. Então, onde não tem negócio, onde nada deste mundo pode pagar, significa quanto estamos enganados, porque quando neste acontecimento de 1/4 de hora, da última vez que inspiramos e expiramos, significa que é definitivo. E só isto é que temos. Que engano anda conosco. Se é isto que temos, de toda a glória que edificamos desta vida. Mas sabem de uma coisa? Quando a potência divina está em nós, e neste 1/4 de hora que chega, sentimos a abundância. E não queremos trocar por nada deste mundo. Sentimos a boa-ventura. Sentimos o ar original, a vida original. E abraçamos, abrimos os braços e diz, oh, meu Pai, sabe o que é o contrário? Levamos nosso desespero, nossa ambição e tudo mais para tudo quanto é canto. E continuamos do mesmo modo, e muitos outros seres também. Nos aglomeramos aos 1000, aos milhares, com o mesmo intento, o mesmo desespero. Se entendemos que um ser humano, da natureza humana e espiritual, e que nós somos dono dela, ficamos andando em volta desta terra procurando. Então, onde tem um retrato que trazemos? Só por algo. Revelação. O que significa a revelação? A revelação significa que nos primórdios da fotografia existia a revelação. Então a luz e o contrário da luz em evidência, minuciosa, fazia a foto e depois existia a revelação. Então olhávamos e víamos do lado de fora, revelado. Então sempre é do lado de fora que existe a revelação. É algo em nós que vê de fora aquilo que estamos tomados. Por isso chama-se revelação, revelar. Trazer de novo aquilo que velamos, o velar. Já ouviram falar do que significa vou velar
alguém, eu vou olhar do lado de fora aquilo que está morto. Por isso chama-se velório. Então, olha bem por onde toda a terminologia, todo o verbo vai. Então, revelar significa fazer de novo. Aquilo que podemos olhar, aquilo que estamos mortos, esquecidos, sofredores pela imbecilidade total, por dentro de toda a nossa arrogância e de tudo isto. Trazemos uma multiplicidade de dores e somatizamos todas elas em nosso organismo físico. Ficamos adoecidos, nós nos trancafiamos na própria doença e ficamos vítimas dela. E temos todos os motivos suficientes através disso para justificar a nossa vida, justificar o nosso sofrimento, justificar a debilidade, justificar a impotência, justificar e justificar e justificar. Então, fazer valer isto em nossa vida, esta revelação, que significa, mais uma vez, velar o que está morto em nós, velar o que está em ódio em nós, velar o que é, de que pouco se importa de que este ar esteja sujo ou não, de que em tudo que podemos ver nesta vida pouco importa se vai sujar um pouco mais as nossas águas, os nossos elementos, se vamos mais transgredir com nossos semelhantes principais, se vamos trazer para eles toda a confusão possível, mais confusão possível que possível, para estar neste mundo confuso. Então isto é o simples, não é o complexo. O complexo, para cada um de vós, poderia trazer vossas dificuldades do mundo. A Big Ma, eu estou com esta dificuldade do mundo. Sim, vamos procurar atender isto. Faça isto, isto e outro isto. Existiria milhares de seres encarnados aqui, se o fizéssemos. Tratamos do tesouro principal de todos vós. O vivente e aquilo que faz o vivente viver. E o prodígio disto, ou o milagre disto, ou nada disto. Procuramos ver sempre o mundo através de nossos óculos. E sempre queremos ver o mundo e encontrar todas as saídas, seja até pelo espírito, pelo nosso óculos. Então, que tal tirar este óculos? E de que exista uma luz nova, um olho novo que possa olhar e de que possa ver onde nunca vemos. O prodígio disto, de que em um fundamento principal, todos aqui são um milagre. Onde colocamos nosso milagre? Que o milagre nem é dito nem proferido, e que em primeiríssimo lugar o Pai não existe. Em primeiríssimo lugar, a partir de amanhã cedo, daqui a pouco, são vossos compromissos. Eles vêm e vos tomam e dizem assim, amanhã vai ser assim, depois de amanhã vai ser assim, e assim vai ser. E quando não existe compromisso nenhum, olhamos para o mundo e ele nos toma. E como poderemos dizer para o mundo, que é aquele que nos toma, que estamos de férias. Como estar de férias neste mundo? Estamos vivos. E cada coisa que estamos vivos neste mundo, interseccionado neste mundo, eles nos tomam de um modo ou de outro. Quando temos a revelação disto, teremos a foto disto e colocamos no material preciso, tiramos e olhamos assim e está a revelação. E quando temos uma revelação,
sentimos algo do verbo sentir, daquilo que chega para nós, a capacidade de sentir. Veja bem, se há um lugar de capacidade de sentir para cada um de vós não existir agora, não sois da natureza humana e espiritual. Não haverá como reconhecê-lo, nem saberá que esta vida e nem para onde vai, nem onde é o seu lar. Todos nós recepcionamos de um modo que somos da natureza humana e espiritual. Temos a capacidade de direção, sabemos para onde vamos em instantes. Isto é o que herdamos, a capacidade de direção. Já tratamos disso, a capacidade de direção, desde que, na prodigalidade de alguém que nasce nesta vida, ele já sabe se direcionar para onde se alimentar e vai para o seio materno direitinho. Como todos os mamíferos, a primeira coisa que ele sabe diretamente é onde se alimentar. Sentido, direção. Se não houver sentido, direção, nenhum sobrevive dos mamíferos nesta terra. Se perdermos esse sentido, alguém vai pegar-nos no braço e vai levar todo dia para nossa casa, vai levar para outro lugar, senta numa cadeira e fica aí, depois leva para outro lugar. Perdemos isso, não sabemos onde estamos. Então, o sentido, direção, grosseiro, é estar encarnado e saber a vossa localização carnal. Uma segunda camada menos grosseira é ter um sentido de direção oculto, que principia. O terceiro é o instinto, um fundamento. Então, o instinto de maternidade ou de um ser é instinto, então não existe um mapa. Depois vamos acariciando nossas vidas com mapas. Temos uma cidade, sabemos exatamente todas as direções possíveis onde estamos. E quanto mais nos aprofundamos, mais nos sensibilizamos, vamos chegar, termos a direção de retorno aonde é nossa pátria original. Que tal? Primeiro, grosseiro. Todos vão saber onde é vosso lar agora. Caminharão para ele, ou entrarão em automóveis e vão para ele. Qual o sentido? Qual a direção de retornar para nossa pátria espiritual? Acabou-se. Estamos cegos. Então, podemos dizer que tem seres que chegam perto de nós e dizem: podemos levá-lo para a vossa, já que perdeu o senso de direção de retorno para a vossa pátria. Saiba que cada um diria aqui, não, aqui virou minha pátria. Então, estar longe da pátria original e estar numa pátria que não é original tornou-se o natural, o comum. Então, retornar à pátria original é um estado crístico. Aí disse que existe um aço que recepcionamos, que é a fé. Mas quando a fé não é do lado de fora que vamos atingir, a fé nós recepcionamos do Pai algo, um mapa. Através dela me encontre. Mas não é a fé de que amanhã nossos negócios melhorem. Não é a fé de que propicie até para os meus semelhantes algo que ele vai ficar mais mergulhado ainda neste mundo. É uma fé indiscutível. É algo que capta para o nosso ser. E nosso ser sabe que tem uma direção. Perdemos. Mas ficamos com a direção, sabiamente com a direção do mundo, sabemos até a direção de outros países, sabemos a direção de tudo. E depois? Então, o original. No interior deste portal da ficação, por que tratamos como interior? Porque no interior de tudo, nós somos um milagre. No exterior, estamos separados, alienígenas, e o milagre desapareceu. Está na Gênesis.
Tivemos uma fenda que não encontramos mais. Sim? Quando temos a revelação disso, estamos prontos para que algo aconteça para nós. Mas se lutamos bravamente por todo o significado de nossa vida, por toda a nossa direção de nossa vida, pode chegar quem for, não é direito, não, a lei não permite. Aí ficamos exatamente onde precisamos. Por isso existem os grandes reinos da escuridão e os reinos da luz. Então saiba, não existe um reino de escuridão para um elefante e da luz. Ele é absoluto. E está quase extinto. Aliás, na natureza humana, espiritual, lá fora, já poderia extingui-lo amanhã. Todos. Em 2 dias não haveria mais elefante nesta terra. Aliás, se pudessem escolher, metade de toda a população do mundo amanhã, daqui 2 dias não existiria mais. Porque somos devastadores. Implica que numa sensibilidade disso que trazemos. A sensibilidade é algo que, se não tivermos a sensibilidade do tato, estaríamos queimados, congelados, estratificados, estaríamos com os ossos quebrados. Só uma sensibilidade é suficiente de preservar a natureza orgânica. Sensibilidade, que significa? Sem a sensibilidade do espírito, que significa onde estamos. Onde será? Existe uma prodigalidade aqui concedida, como se entre 2 campos de vida, que traz a possibilidade desta potência divina estar um tanto a mais para nós. Toda potência divina que se faz traz presença. Por si só. Não lutamos por ela, nem fazemos exercícios por ela. Ela se faz. Então, quando a potência divina se armazena, a presença existe e reina. Se ela esvazia, desaparece a presença e estamos do jeito que entendemos deste grande mundo. Então é armazenado aqui para nós todos um tanto desta potência divina por seres com uma competência dentro da lei inigualável. Cada vez mais que esta potência divina está, mais estamos presentes, mais estamos dentro do milagre, mas todos os seres são identicamente milagres, em fundamento daquilo que recepcionamos do Pai. E temos algo dentro deste devastador, podemos colocar isto em todos os pontos que quisermos, em tudo que armazenamos, em todas as cargas que produzimos. Quando, em primeiríssimo lugar, o Pai, esta potência, ficou bem lá fora, um tanto, todos os chamados de fora, de todas as obrigações que nós entendemos, que pensamos nesses quilos de vida que temos, de que está aí, não, são chamados externos de todas as partes que chegam para nós, chamados, e vamos atendendo 1000 telefones a toda hora, existindo telefone ou não, e nos acostumamos apenas com isto. Não temos paz, não temos sossego. Só temos aquilo que temos os prazeres, daquilo que possamos adquirir dentro dos nossos planos, seja no plano extremamente material, ou no plano emocional.
Acontento, então, de que estes chamados estão diminuídos, já que existem seres que têm a capacidade provisória, dentro da lei muito provisória, de realizar uma obra, dentro do que tratamos como um cristalino, como um tecido de cristais, como diamantes mais refinados, que interseccionam os chamados, como em algum lugar onde os chamados externos não chegam para o interior. Então, filhos desta vida, todos nós, compre uma máquina de fotografar, mas não de fotografar a carne, mas de fotografar onde estamos mortos. E vamos velar, acendemos umas velas e vamos velar a nossa própria morte. Aquilo que está insensível à vida, que está insensível ao Pai, que está só sobre os nossos interesses. E esses interesses são contrários a nós, absolutamente, porque vamos levar aos caos, à debilidade. Então trabalhamos aquilo que nos chega, aquilo que velamos que somos nós que está morto, é aquilo que nos debilita, nos mortifica, nos faz enganosos, nos faz infiéis, nos faz isto e aquilo. Então escrevam em vossos diários, nós todos. Isso chama-se revelação. Mas daquilo que cremos, daquilo que está morto e que cremos que está vivo, e que está numa teia gigantesca, jamais vamos comprar esta máquina de fotografar onde estamos mortos, para jogar bem longe. Porque em absoluto não queremos saber o que está morto em nós. Porque o que está morto em nós é o que nos vai matar, mortificar, adoecer. Então, algo para nós, para muitos que já estiveram aqui, para muitos que estão chegando, e para todos esses milhares e milhares que estão aqui. Então saiba, um campo de vida que cada um vá, ele não vê outro campo de vida. E não dá para pegar um ônibus e ir para lá. Então existe um isolamento natural, fora o reencarnatório, que temos o mesmo peso, a mesma balança, a mesma carne, os mesmos olhos, os mesmos ouvidos. Então, em campos de vida diferentes, nosso peso específico daquilo que estamos morto ou vivo, vale para onde iremos. Então, existem campos de vida múltiplos, muitos e muitos. E quando outro campo de vida, ele quer voltar e quer transmitir algo para alguém que está em outro campo de vida, ele precisa ser levado. Ele precisa ter uma ordem legal para poder vir. E um fica invisível para o outro, um fica invisível para o outro, um fica invisível para o outro. Então estamos no campo da visibilidade total. Talvez todos que estejam aqui já moraram muito, 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 muito no mundo do tempo, em algum campo. E num instante tudo se aproxima. Esta é só a única vantagem de estar encarnados. Reencontramos o impossível. E o impossível que reencontramos muitas vezes quando encarnamos é aquele com ódio brutal, vai querer nos esmagar. Ou aquele dentro daquilo que possa ter o exercício daquilo que faz como dono, vai procurar o seu servo. Ou vice-versa.
Então existe algo para todos nós. Dentro da fidelidade desta ordem que tratamos, que não é aleatória, tem um plano por todas as partes, em cada canto, em cada centímetro do que estamos aqui. Ele que é Abigmael. Tem, através desses mestres que diz, Abigmael, seja fiel a esta ordem. Um minúsculo acento contrário, qualquer traço enganoso, poderá ser algo de que vai ampliar, como os ângulos aumentam de um fundamento. Então, nesta fidelidade, existe um traçado para todos nós que se manifestam aqui. Quando temos uma revelação do que está morto em nós, revelamos ele, enterramos. E depois tem uma grande novidade que se apresenta. Então nos vaímos mais a potência divina. E acumulamos a potência divina. Muitos seres acumularam, e todos que acumularam viram a mesma coisa. Todos e todos, no acúmulo da potência divina, no novo sentido e direção, todos, seja da ordem que for, atingem o mesmo proveito. Então vamos talvez atingir o mesmo proveito juntos, que significa assim, quando a potência divina se apresenta, está a mais. O que é potência divina em nós? Será que somos uma caixa d'água? Não. A potência divina em nós é de que temos muitas camadas, da mais grosseira até a espiritual mais sutil possível. Já que chegamos na espiritual, também a espiritual tem o grosseiro e depois tem o mais sutil. Quando todas estas se reúnem dentro do que tratamos, significa uma caixa incomensurável. Com uma potência divina crística que trouxe para toda esta humanidade, que diz que numa potência suficiente entre o Pai e o Filho, e de que esta potência divina, muito potente, é capaz de transportar montanhas. Então, neste vigente que tratamos, existe uma passagem para todos nós. Quando chegamos no ponto desta potência divina estar em nós, em todas as camadas, e é visível, ilumina-se. Fica um farol enorme. E quando esta potência está assim, existe uma passagem de que ela vem para nós, onde estivermos, se existe bilhões, trilhões, talvez, mas precisa de poucos, porque poucos estão assim para que elas estão ociosas, dormentes há séculos, estas passagens. Mas quando esta passagem se apresenta, existe uma porta que se abre, já que isto que está num ponto desta luz, ela se abre. Esta passagem nos chama para dentro. E quando nos chama para dentro, saiba, todos nós aqui que trazemos isto, já passamos por esta passagem. E todos vão dizer a mesma coisa, não porque foi tratado e marcamos, escrevemos num papel para recordarmos um dia. Passamos por ela. Na primeira feitura, daquilo que tratamos como rito de passagem, chegamos no ensejo máximo natural e possível do descanso. Mas não é um descanso, um pequeno descanso de um grande descanso, chegamos na terra do descanso. E até esta terra do descanso, ela não é uma paisagem. E quando entramos nesse descanso, assim,
Assim pensamos conosco mesmo, arguimos conosco mesmo, sentimos conosco mesmo. Nossa, estou chegando no céu. É absoluto. Tudo o máximo que precisamos, todos vós e todos os bilhões que estão encarnados, é de grande descanso. Nenhum tem. Nenhum. Nenhum. Mesmo que tenha 1000 camas para deitar. O descanso total é quando esta potência é suficiente. E no elo da fé ele está com o propício máximo da radiação do Pai. Estamos num grande descanso. Quando existe um grande descanso, ele é tão absoluto, é uma boa-ventura tão grande, que ficamos gratos na hora, e então a gratidão chega. Então a gratidão é algo que recebemos do Pai como herança. Então em nós só existe uma gratidão morta, ou existe uma gratidão grosseira, que ficamos gratos porque fizemos bons negócios. Ou fomos luxurientos e ficamos gratos. E assim por diante. A gratidão é algo que vem da totalidade do descanso. E tem uma totalidade de gratidão inexorável. Não está sob a possibilidade de discussão. Vamos sentar e discutir isto. É absoluto. Como é absoluta a fecundação num plano grosseiro de vida material, como é absoluto o último respiro que cada um de todos vós vão dar. É absoluto. Por isso chamamos rito de passagem. Quando esta gratidão, e quando este descanso e esta gratidão, naturalmente sabem o que acontece. Entramos em oração, entramos no elo da fé, e entramos em algo inexorável, e entramos em oração. Quer dizer, o que significa orar? Do verbo orar. Sabe o que significa? Que não existe duas circunstâncias. Um que ora e depois algum Deus que está muito longínquo. Orar significa que a própria luz do Deus em nós acende. Que tal? Então entramos em oração. Estamos em oração, na capacidade máxima de que ter esta retenção para todos nós. Mesmo que seja um pouquinho. Quando entramos em oração, existe algo muito intrigante que acontece inexoravelmente sempre. Estamos prontificados. E temos a revelação exata de que milhões e milhões de seres podem estar orando conosco. E eles estão, ou estarmos visíveis ou invisíveis, não importa. Estamos orando juntos, dentro do milagre da criação do que somos. Assim, a invisibilidade fica visível. Então, há seres de outros campos de vida, como já tratamos aqui, que têm um ensejo grande de estar perto de cada um de vós. Esse ensejo, como dissemos aqui, que nada é aleatório, existem seres que fazem esta possibilidade, indicam, traz. E cada um desses seres vai estar próximo de vós, na medida da permissão e da lei. Sabe qual é a diferença? É que estamos prontos. Para estar prontos, vamos dizer assim, levantem as palmas, 2 palmas da mão para cima. Todos nós. De tantos chamados externos, de todos os modos possíveis, que todos esses seres que, com o ensejo máximo, querem nos encontrar, não conseguem. Então, o ensejo de conseguir. Cada um recebe um receptáculo com uma essência própria, para cada um, como se recebesse aqui na Terra, como muito usual, medicamentos que são
feitos para nós. Feitos para nós. E cada ser deste vai poder se aproximar de nós. Esta essência que traz, porque estamos prontos para recepcioná-la. Todas as nossas camadas recepcionam, e das mais profundas até as mais superficiais. E este ser que está como todos vós, se invertermos rapidamente, sereis vós que estarão em ensejo por reencontrar algo aqui na Terra? Um ser, e de que estejam aguardando por isto? E de que foram transportados para tal? Sabe o que ele poderá dizer para nós? De maneira que está desperto, acordado, tendo uma revelação do tanto do ponto que está e daquilo que todos os ensejos da terra o puxam de novo. E ele poderá dizer para todos vós assim, como aguardei estarmos juntos de novo reunidos. Então, nesta premência daquilo que está visível e invisível, recordo que estava visível, mas aqui também estou visível. Todos estão tomados lá fora, nesta terra grande, que discute até se é verdade que existe outro reino ou espírito. Vamos estar lá em breve. Abigail já está. Então ele poderia dizer assim, primeiríssimo lugar o Pai, filho, meu irmão, seja o que for, porque apenas neste recôndito, em primeiro lugar, estamos vivos e unidos onde possamos estar. Então poderão sentir bem sutilmente e suavemente nas palmas da mão uma pequena eletricidade. São as mãos dos invisíveis que dentro desta potência podem trazer um pouquinho de visibilidade, não como se fosse uma radiestesia, uma pequena eletricidade nas palmas da mão. Então bendita seja esta proeza desta possibilidade entre nós. Mas sabe quantos estão de palmas para cima também, invisíveis? De que outros campos de vida vieram visitá-lo e de que era invisível? Muitos e muitos. Identicamente. Neste ensejo, neste grande ensejo, algo peculiar acontece. No épico crístico, muito moderno, aquilo que Cristo realizou em sua obra-prima com seus apóstolos. Levantar uma taça sagrada. Nessa taça sagrada existiria vinho comum, algo que pudesse ser a alma daquela taça. Levantar a taça e consagrar esta taça e tudo que ele tratava, na iminência do Espírito de tudo que tratamos, e esta taça ficou no ar, ela apenas é visível, onde a escuridão não está. E todos a procuramos na escuridão e ela nunca é encontrada. Ela simboliza junto com o Espírito Santo isto. Esta capacidade, isto que aconteceu conosco. Que fomos achados ao meio em algo e não nos completamos.
Bendita esta proeza. Bendita esta proeza. Então, que tal tirarmos a nossa fotografia e revelarmos o que está vivo? Pelo efetivo disto, neste reino que estamos, na petição de todos vós, no ensejo de todos vós, na medida da possibilidade legal do Espírito, que aquilo que pudesse acontecer não vai transgredir e afetar algo. Existem cirurgias reais, orgânicas, que vêm das profundezas até vosso organismo. E quem diz da propriedade legal faz parte do que é instantâneo do Espírito. E aquilo que está propício para vós será aquilo que intercepcionamos. Não conseguimos realizar a cirurgia, é porque nós mesmos intercepcionamos, porque dizemos não. Então digam sim. Sim. E também, algumas cirurgias não são únicas. Serão precisas algumas cirurgias. Então não desapareça. Faça um voto mínimo e contarão convosco, e todos vós, uma vez ao mês aqui, para só receber. Não há nada a dar, só receber. Que deem vossa intenção nisto. E haverá alguns dias onde estarão convalescentes. 3 dias. Então trazemos algo que em aparência é muito difícil. 3 dias apenas. Só 3 dias apenas. Sem abusos daquilo que significa. Tudo que possa estar equilibrado dentro de que nosso órgão possa trabalhar menos. Trabalhar menos. Apenas isto. Podem abaixar as mãos quanto queiram. No milagre somos iguais. Quando perdemos o milagre, perdemos tudo. Salve, filhos e filhas.